Fala, minha gente, muito bom dia, tudo bem por aí? Que bom chegar na sua casa, no seu trabalho, nesta quinta-feira. Maria Esther, bom dia para você. Bom dia, Fernando Machado, bom dia para todo mundo que está em casa. Ficamos juntos até 1h05 com muita informação para vocês. Muito bem, precisamos falar de greve dos professores hoje aqui no nosso meio-dia, porque a greve, Maria Esther, continua em Santa Catarina. A gente quer entender se mais escolas, ou seja, mais professores, vão aderir à paralisação. Greve dos professores da rede estadual é o primeiro destaque desta edição de quinta-feira do meio-dia. Ao vivo, vamos atualizar a situação em todo o estado, região por região. Nossos repórteres estarão aqui, falando com os estudantes catarinenses. Fernando, e a gente vai trazer também cenas chocantes no norte do estado. A gente tem imagens para mostrar? Um homem, gente, morreu baleado. Ele estava num bar com 3 amigos. Isso aconteceu em Joinville, no norte do estado. Olha lá. E aí chega o atirador, eles entram no estabelecimento, um jovem foi baleado e outro foi morto a tiros a queima-roupa, Fernando. Mais um crime bárbaro que aconteceu aqui no nosso estado. Tem ainda a previsão do tempo para toda Santa Catarina, o esporte com a Dominique Cabral e muito mais para você, Maria. E tem também comentário político com Roberto Azevedo. Fique com a gente, estamos no ar. É duro, mas é queijo, diz uma velha comendo sabão, viu, Maria Esther? É, a boca não é boa. Vamos juntos, e o dentista é caro. Atenção para você que está em Santa Catarina, a partir de agora as notícias de todo o estado aqui na tela do SBT. Obrigado pela companhia, vamos juntos até 1h05. Sempre o nosso primeiro destaque vem da previsão do tempo. Hoje algumas regiões com chuva. Pegou chuva pela manhã, Maria Esther? Peguei, Fernando. Peguei chuva e eu acredito que toda Santa Catarina hoje pegou chuva, viu? Porque o tempo segue instável nessa quinta-feira. A gente tem imagens, vamos dar aquela espiadinha lá fora? Joinville, a maior cidade do estado, como vocês podem ver, não chove neste momento, mas tá ali um dia mais nublado por lá. E tá assim, principalmente nessa faixa litorânea, na faixa leste do nosso mapa. Vamos para Chapecó, vamos para o outro canto do mapa ver como é que tá por lá, para a gente já dar uma espiadinha e dar uma palhinha da previsão do tempo para vocês aí de casa. Vamos dar uma olhadinha, Chapecó também, gente, com o tempo bastante nublado, já desde as primeiras horas dessa quinta-feira e deve continuar assim, se alternando com períodos de chuva, porque sim, como eu disse para vocês, a instabilidade segue aqui em Santa Catarina. As nuvens carregadas, elas estão mais presentes no centro-leste do nosso estado, da metade aqui para o litoral. Isso por conta da umidade que vem do oceano, mas teremos condições de pancadas de chuva com trovoadas em todas as regiões, gente, principalmente entre a tarde e a noite de hoje. A gente viu aí bastante nebulosidade, tempo nublado, é a partir da tarde que a gente vai ter a chuva mesmo chegando para todas as regiões. E atenção, pequenas e médias embarcações, o mar fica agitado no litoral sul e também aqui na Grande Florianópolis, ondas que podem atingir até 2,5 metros de altura. E aí, com relação às temperaturas, hoje elas são mais amenas, olha só aqui comigo. Sul do estado não passa de 21 graus. Grande Florianópolis, Vale também com 21. Região Norte, 20 de máxima. Planalto Norte, 18, não passa disso. E na Serra, 16 de máxima. Região aqui de Lages. Meio oeste esquenta um pouquinho mais e oeste com 25, e esquenta ainda mais na região do extremo oeste. Por lá, as máximas podem atingir os 28 graus nessa quinta-feira. Para amanhã a gente já tem alguma mudança no tempo, mas eu vou contar para vocês em instantes aqui no SCC Meio Dia, porque agora a gente vai falar de esporte. Dominique Cabral já está chegando por aqui. Bom dia, Domi, tudo bem? Bom dia, Maria. Bom dia para você aí de casa. Tá friozinho hoje, viu? Sentiu diferença? Já botei uma camiseta mais longuinha, mas sabe onde tá quente? Onde? Na Sul-Americana. Ah, quero ver então, A Dominique. gente começa mostrando então como foi a partida de Atlético Paranaense e Danúbio pela Copa Sul-Americana. Olha só. O Atlético Paranaense venceu por 1-0 o Danúbio. O time da casa começou pressionando o Furacão e tentando dificultar a construção de jogadas. Mas a equipe brasileira aos poucos entrou no jogo e conseguiu abrir o marcador quando Zapelli cobrou o escanteio e Madison cabeceou para as redes. No fim, o Danúbio chegou com perigo pela direita, mas a defesa rubro-negra se safou. No segundo tempo, com a vantagem no placar, o Atlético botou o pé no freio
e passou a administrar o resultado. Já o Danúbio se lançou ao ataque, mas faltou criatividade. Tá aí, então, os destaques do esporte ainda hoje, Maria. Eu vou trazer tudo sobre a Libertadores da América e o outro jogo da Copa Sul-Americana. Combinado, então, Dominique. Até daqui a pouquinho. Até já! E a gente segue com outras informações. Vamos pro SCC10, Fernando Machado? Vamos falar de concurso que repercute na internet. Gi Pacheco, bom dia, Gi. Bom dia, Fernando. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Vamos falar de concurso, porque esse concurso aí é muito esperado em todo o Brasil. É o famoso, Fernando, o concurso Enem dos concursos. Ele é unificado, tem diversas oportunidades, diversas vagas em todo o Brasil e hoje tem atualizações. Por quê? Falta 20 dias para a prova e hoje foi divulgado o local de prova. Tem alguns outros detalhes que foram divulgados pela organização e entre eles está o local de prova, como eu bem mencionei, o horário dessas provas, como vai funcionar, se você vai ter direito ao atendimento especializado ou também a confirmação do seu tratamento pelo nome social. Todas essas informações foram divulgadas hoje e para você conferir quais são essas informações, conferir tudo certinho, você pode entrar pelo portal SCC10, que a gente colocou aqui um botão bem visível para você clicar e saber tudo direitinho. E olha só, a gente também reuniu, como falta só 20 dias para a prova, né, que ela vai acontecer no dia 5 de maio, a gente também reuniu alguns detalhes importantes para você ir bem preparado. Essa época já bate uma ansiedade para a prova e tudo mais, e às vezes bate aquela dúvida do que pode e do que não pode levar para essa prova. Então a gente fez o quê? Reuniu aqui alguns links, alguns itens que você deve ou não deve levar, como por exemplo o documento. O documento você precisa levar ele original, não vão aceitar a cópia e também pode levar pelo aplicativo o digital. E para você conferir é só acessar o portal scc10.com.br. Fernando. Obrigado, Gi. Daqui a pouco a Gi volta com outras informações do que repercute na internet. Eu quero ver a história do porco carregado numa caminhonete. O porco caiu ou não caiu da caminhonete? A gente conta já já. Já já, o porco da caminhonete. Vamos seguir. Abre comigo as imagens que vêm do oeste catarinense. 2 homens foram flagrados invadindo uma loja, foi em Chapecó. A imagem já ganha a tela de Santa Catarina. Ele tá de gatinho, senhoras e senhores. O bandido tá aprendendo a engatinhar. Olha só que bebezão. Vai botar uma caixinha pra lá e agora ele vai entrar na loja pra surrupiar. Olha lá, ele fugindo de gatinho. Ele achou que a câmera não ia pegar. Olha lá, vai mais um. Lá vem mais um. É a corrida de gatinhos, meu caro Nereu. Olha aí, ó, os dois engatinhando. É o bebê e o bebezão. São 2 irmãos gêmeos. Acharam que as câmeras de vídeo monitoramento não flagrariam os dois atuando nessa loja que vem lá de Chapecó a notícia agora que a polícia está investigando. Será que os dois já foram pegos? Olha quem vem mostrar comigo. Felipe Bastos está comigo ao vivo na tela do SBT. E aí, os 2 bebezões engatinhando, os bebezões do crime, já foram pegos, ô meu caro Bastos? O que eles conseguiram levar engatinhando aí em Chapecó? Bom dia. Muito bom dia, Fernando Machado. Bom dia a todo mundo ligado no SCC Meio Dia. Não, ainda não foram presos, não. E além desses 2 homens que aparecem nas imagens, que eles invadiram essa loja, que a gente fala ao vivo nesse momento, que fica no bairro Maria Gorete, bem próximo ao centro de Chapecó. Além desses 2 homens que quebraram a corrente do portão aqui da loja, entraram dentro do estabelecimento, um casal também apareceu por aqui também, entrou na loja e tentou levar também alguns objetos. Muitos prejuízos para a sócia proprietária dessa loja. Nós conversamos com ela agora pela manhã e ela vai contar mais detalhes para a gente sobre esse susto que ela e os funcionários levaram quando chegaram para trabalhar na manhã desta quarta-feira e encontraram a porta de entrada arrombada e muitos itens lá da loja furtados. Vamos acompanhar o depoimento da sócia proprietária que falou com exclusividade para a gente agora pela manhã. Vamos ver. Eu já vi que nós saímos de 15, 16 casos de janeiro para já em abril 295 casos. Nós estamos trabalhando muito forte nesse aspecto de conter esse crescimento da dengue no nosso município, mas a gente precisa hoje fazer ações mais fortes, mais contundentes e
inclusive no processo de despejo de licitação, no caso de emergencial, de fazer alguma ação. Esse é um outro assunto, né, Fernando Machado? Se a gente estiver no ponto, a parte da entrevista da sócia proprietária dessa loja, que falou com a nossa equipe agora há pouquinho, aqui logo no comecinho da manhã, ela contou mais detalhes, tiveram bastante prejuízos, foram furtados aproximadamente R$400 em espécie, também muitas peças de roupa que, segundo a própria sócia proprietária aqui da loja, gira em torno de 7 a 8 mil reais. Esse foi o prejuízo dessa loja por aqui e ela contava para nossa equipe também, viu, Fernando, que aqui próximo tem outros estabelecimentos comerciais e em praticamente uma semana todos esses estabelecimentos foram furtados por essa dupla por essas duas pessoas que continuam na rua, viu? A polícia ainda não conseguiu identificar esses dois. Fernando, voltamos ao estúdio. Olha só a quantidade de outros estabelecimentos também invadidos pela dupla, que agora está sendo procurada pela polícia lá no Oeste. Bastos, obrigado pela participação. Tá aí o relato da sócia proprietária, relato que foi trazido pelo nosso Bastos aqui na tela do SBT. Vou seguir. Abre a imagem de Joinville, impressionante o crime que você vai assistir comigo agora. Está mobilizando a Polícia Civil do norte do estado. O crime aconteceu em um bar. Perceba, a vítima sentada ali na mesa com os amigos, quando o criminoso chega, dispara e mata. Vamos para lá? Luiz Felipe está comigo e tem todos os detalhes desta ocorrência. Bom dia, Luiz. Bom dia, Fernando Machado. Bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio-Dia. É um prazer ter a sua audiência. Pois é, Fernando, esse crime aconteceu ontem no bairro Jardim Sofia, que fica na divisa com o bairro Bom Retiro, na zona norte aqui de Joinville. Esse fato ocorreu por volta das 21 horas do dia de ontem. Nas imagens é possível verificar que 4 homens estão conversando na frente de uma conveniência, quando um quinto homem chega já atirando. Esses disparos pegam 2 pessoas. Um deles veio a óbito no local. É um homem de 21 anos, que é natural de São Paulo e, segundo informações, tem passagens pela polícia e tinha um mandado de prisão em aberto. Este homem acabou falecendo no local. Um outro homem foi atingido, de 17 anos. Ele é natural do Maranhão, foi levado ao hospital em situação estável. Se nós verificarmos todas as imagens, é possível ver que tem um outro homem que a polícia está investigando, que possa ter ajudado esse atirador que acabou cometendo esse crime ali no bairro Jardim Sofia, por volta das 21 horas. O fato é que essas imagens são fortes, né, Fernando? O homem acabou indo até o local, adentrou dentro dessa conveniência e assassinou este homem de São Paulo a sangue frio, ali no Jardim Sofia, aqui na zona norte de Joinville. Fernando. Crime bárbaro que agora a polícia está investigando. Coloque de novo para mim a imagem, por gentileza. O Luiz está comigo, direto de Joinville, zona norte da cidade. A vítima está ali no bar, tomando uma com os amigos. Claro que as cenas que você está vendo comigo agora aqui no SBT mostram claramente que foi um crime planejado. O assassino chegou para matar e tinha nome e sobrenome da vítima. Tem latrocínio aí. A gente está vendo claramente, chegou disparando e o alvo era claro. Mesmo quando o cara corre para dentro do estabelecimento, o criminoso vai lá, se certifica de que é a vítima e continua disparando. Então não tem caso de latrocínio no que a gente está vendo aí. A polícia está investigando sim como homicídio, assassinato, a queima-roupa, aliás. E as imagens deste estabelecimento mostram tudo para você. Veja o desespero, a correria até de outras pessoas que estavam nesse estabelecimento, zona norte de Joinville. As imagens agora repercutem em todo o Brasil. É mais um caso de polícia lá para a região norte do estado. Muito obrigado, viu, Felipe? Daqui a pouco a gente volta a conversar. Corta direto para Blumenau, porque o PC está me chamando com o caso que vem do Vale. Você vai lembrar, o professor de matemática que sequestrou uma estudante. Gente, ela tinha 12 anos. Isso aconteceu em Pomerode. Agora, a Justiça deu a resposta. E o PC vai contar pra gente qual é a decisão da Justiça para com esse professor de matemática que errou no cálculo e levou a garotinha para casa. PC, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Maristela. Bom dia a todos. É verdade, Fernando. Justiça deu uma resposta rápida, 8 meses depois do caso.
O professor foi condenado a 31 anos de prisão por estupro de vulnerável e pelo sequestro de uma aluna de 12 anos, uma menina de 12 anos de idade. O educador, um homem de 55 anos, era professor de matemática em uma escola da rede pública municipal de Pomerode. Ele foi preso no domingo do dia 27 de agosto do ano passado, 2 dias depois do desaparecimento da estudante. Ela sumiu de casa na noite de sexta-feira, dia 25. Deixou um bilhete para os pais que ia para Porto Alegre. De acordo com as investigações, esse bilhete foi uma orientação do professor para que ela despistasse a polícia. A menina de 12 anos, que era aluna do professor, foi encontrada escondida em um bunker, em um fundo falso de uma cama, na casa do professor. Ela foi descoberta escondida na casa dele, graças ao trabalho de um cão farejador. De acordo com as investigações da polícia, o professor aliciava a menor em sala de aula desde maio do ano passado e planejava levar a garota para Curitiba, para onde ele pretendia se mudar com a menor. Ele foi preso tentando enganar a polícia, tentando despistar a polícia no norte do estado. Foi preso em flagrante na época por 3 crimes: estupro de vulnerável, cárcere e fraude processual. Agora, 8 meses depois do crime, ele foi condenado pela justiça em regime fechado, pena de 31 anos. Fernando e Maria. Muito obrigado, PC, pelas informações. Está com a gente do Vale, nosso repórter do Vale, sempre atualizando. Então, agora a resposta da justiça, 8 meses depois, condenando o professor de matemática que sequestrou a estudante de 12 anos lá em Pomerode. Agora, eu preciso falar das crianças que se machucaram em centros de educação infantil lá de Criciúma, no sul do estado. Você vai lembrar, a mordida no rostinho e o pé queimado, a queimadura de 2º grau. Novos desdobramentos, novas informações apuradas pelo jornalismo do SCC-SBT. As famílias querem uma resposta, uma explicação. Falaram com o Nosso Meio-Dia cobrando. Inclusive, uma sessão foi realizada na Câmara de Vereadores da cidade para debater este assunto. Por isso, eu vou para Criciúma conversar com o Maicon Marinho, que acompanhou essa sessão na Câmara Municipal e também toda a mobilização das famílias. Já se tem uma resposta do que aconteceu e também como o governo municipal está trabalhando para evitar novos episódios assim. Maicon Marinho, bom dia. Bom dia, Fernando Machado. Olha, uma resposta conclusiva com relação a isso ainda não se tem, mas está sendo apurado, né? O caso continua repercutindo e, como você disse, na tarde de ontem foi realizada uma sessão que foi pedida pela Câmara de Vereadores para tratar sobre o assunto, já que continua repercutindo e muito, não só em Criciúma, mas também até a nível nacional, né? A Comissão de Educação, Esporte, Turismo e Cultura do município, presidida pelo vereador Nicola Martins, vai requerer os arquivos da FASC, onde estão registrados outros casos semelhantes a esse denunciado. A FASC alega que as mordidas, essa criança foi mordida, segundo a FASC, alega que as mordidas ocorreram em um espaço de 35 segundos de ausência da professora, que atendia a um outro pai com o filho. Sobre a criança que sofreu a queimadura no pé, o diretor executivo da FASC, o Adriano Boroli, explicou que ela teve diarreia e foi levada então para o trocador. A professora teria, de fato, conferido a temperatura da água, a água estava fria, porém, uma roçadeira usada para cortar a grama atrás dessa sala, onde ficam as crianças no CI, teria quebrado um cano e reduzindo a pressão da água. Nisso, segundo a informação que a FASC passou, a criança estava com o pé próximo da mangueira e a água esquentou. Isso foi encaminhado também para a sindicância. Ainda segundo o Boroli, disse que eles são responsáveis e devem dar o subsídio para essas crianças. Tanto o Boroli quanto a coordenadora do Departamento de Educação Infantil, a Andresa D'Agostin, colocaram os documentos à disposição da Câmara, que também aguarda o fim da sindicância desses casos para definir aí os próximos passos. Existem algumas divergências com relação ao que a FASC está falando e os pais. Segundo a FASC, ela tem colocado que as queimaduras, na verdade, são de 1º e 2º grau. Já os pais alegam
alegam que há laudos provando que são somente queimaduras de 2º grau. A Câmara vai requerer também à FASC os vídeos e a ata de sindicância e relatórios que a FASC tem sobre esse assunto. A comissão planeja requerer também um estudo para a viabilidade de instalação de câmeras de monitoramento nas salas dos primeiros grupos, tendo em vista que atualmente há monitoramento somente em torno dos CIs, das salas e dos acessos. Até por isso, não se tem, então, as imagens que possam mostrar o momento que a criança recebeu as mordidas e o momento que a outra criança teve o pé queimado. Lembrando que essas situações aconteceram no CIs do bairro Próspera e também no CI do bairro Vila Manaus, aqui em Criciúma. Qualquer nova atualização a gente volta a trazer aqui no SCC Meio Dia. Eu volto ao estúdio. Maicon Marinho, muito obrigado. Continua apurando esse caso de perto aí, viu? Vamos dar a resposta para as famílias conforme as mães cobraram aqui mesmo no nosso meio-dia. Querem uma explicação e uma mobilização da cidade para que esse caso não se repita. Maicon Marinho está no sul do estado. Agora tem SCC Comunidade. SCC Comunidade. Uma telespectadora procurou a nossa equipe reclamando que os ônibus da linha Montserrat, na capital, não estão mais subindo até o ponto final, Fernando. Não estão conseguindo subir mais. Isso está acontecendo desde o final de semana. E aí como é que fica? Os moradores, então, estão tendo que andar mais até outros pontos que ficam longes. Agora, detalhe, a moradora está cobrando e quer saber uma explicação. Até porque a prefeitura recentemente lançou o projeto Formiguinha, com ônibus menores, você vai lembrar, justamente para acessar novos pontos nas comunidades de morro. Vamos ver a moradora reclamando aqui no meio-dia? Pode soltar. Nós estamos todo mundo aqui no ponto, esperando, tá? Ontem eles falaram que estava normal, estava no aplicativo que estava normal, e agora nós estamos aqui, ó. Todo mundo aqui, ó. Pessoal que precisa trabalhar, precisa as crianças, principalmente aqui, ó, as crianças que a maioria estuda ali no Marista, né? Agora a gente vai descer lá no Caeiro para poder pegar o ônibus. Tô te mandando aí. Um grande abraço. Pois é, e a moradora também reclamou que os desvios não aparecem no aplicativo Floripa no Ponto. E aí, por nota, a gente foi atrás, né, Fernanda? A gente cobrou. Aí o consórcio Fênix informou que o fato é decorrente das obras que a Prefeitura de Florianópolis está realizando nas ruas General Rosinha Vieira da Rosa e General Nestor Passos. Há sinalização no local para otimizar o serviço de transporte na região, é o que informa a nota. E diz ainda que os usuários têm informações sobre o problema por meio do site Floripa no Ponto e também nos painéis afixados nos terminais. O trajeto é liberado somente à noite. A explicação da Prefeitura logo volta à normalidade. E você, quer estar aqui junto comigo e com a Maria? É só entrar em contato com o nosso site SCC10 através da aba Fale Conosco, Maria Fale Conosco, é muito simples, gente. Qualquer aba do site que você entrar ali no SCC10, vai ter no cantinho da tela Fale Conosco em azulzinho. Dá pra gente mostrar aqui agora pra quem tá em casa? Então vai lá, ó, entrou na página principal do nosso site, aqui no cantinho Fale Conosco em azul, só clicar, preencher com os seus dados, escrever a sua cidade, e-mail, telefone, mandar a sua mensagem, porque a gente vai atrás, vai tentar buscar uma solução pro seu problema. Bom, escreve lá, eu quero estar no SCC Meio-Dia reclamando da falta de ônibus, falta de remédio, o campinho de futebol do bairro que está estragado, a escola que está fechada, a obra que não segue, enfim, aproveita, o espaço é seu. scc10.com.br, fale conosco, a gente recebe a sua mensagem. Agora, olha só que bacana, gente. A campanha A Hora é Agora está incentivando pessoas a fazerem o teste de HIV. E esse teste, ele é de graça. E o paciente ainda ganha um cartão com R$50 para ajudar no custo, Fernando. Olha isso, muito gente. Bacana, né? Vamos entender com o Vitor Lexon. Ele está lá e vai mostrar para a gente quem pode fazer o teste de HIV e o quanto isso é importante, não é mesmo? Até mesmo para o tratamento, caso você seja diagnosticado. Quanto antes descobre, mais fácil você consegue controlar o vírus. Vitor Lexon, bom dia.
Bom dia, Fernando. Bom dia, Maria, e a todos que estão acompanhando o SCC Meio Dia. A gente está aqui na frente da Policlínica Municipal do Centro, aqui na Rio Branco, onde está acontecendo essa campanha, né, que é um convite para as pessoas como travestis, transexuais, não binários e profissionais do sexo a se testarem com o HIV. Aqui na frente da Policlínica tem um cartaz explicando como que funciona essa campanha, né, que é uma estratégia aí para essa rede de pessoas oferecerem essa testagem. Funciona o seguinte: pessoas trans, travestis, não binárias e profissionais do sexo que nunca fizeram o teste ou não faz há mais de 6 meses, é só procurar um pronto atendimento, né? Aqui onde a gente está é um deles, realizar o teste, fazer o teste, né? E você vai receber R$50 de ajuda de custo. E além disso, pode também ajudar a espalhar a campanha. No atendimento você solicita os vouchers codificados e convida pessoas que fazem parte dessa rede a se testarem. Se 4 pessoas fizerem o teste, você recebe outro cartão de R$50 de ajuda de custo. Uma iniciativa muito bacana, né? E para quem já se testou em menos de 6 meses ou até mesmo já vive com o vírus HIV, também pode fazer parte da campanha, fazendo essa divulgação, né? Pegando os vouchers no atendimento e convidando pessoas a se testarem. A gente está aqui com a Selma Light, que é coordenadora de políticas LGBTs, e ela vai falar um pouquinho sobre a importância, né, dessa campanha para esse grupo de pessoas que, né, precisa se testar, né, Selma? Bom dia. Bom dia. Então, eu acredito que a importância disso é incentivar que as pessoas venham fazer, desmistificar que o teste, o preconceito, tirar esse preconceito. E essa ajuda de custo, eu acho que é uma população que ela vem de uma vulnerabilidade, pessoas que não conseguem ter acesso, às vezes, a pegar um ônibus para vir até aqui, ou diz, nossa, se eu for lá fazer o teste, eu não vou conseguir ter dinheiro para voltar ou para fazer outras coisas. Isso é uma forma da gente conseguir incentivar essas pessoas. Eu acho que outra coisa fundamental da gente falar também é a questão a importância de nós termos, por exemplo, em Florianópolis, um ambulatório trans, que é voltado para a nossa comunidade, pensado causas para essa população e fazendo ações voltadas para essa população em específico. Essa acho que é uma grande vantagem da gente ter um ambulatório trans em Florianópolis, assim como em outras cidades que acontecem, onde a gente tem um pensamento, um olhar melhor voltado para a nossa comunidade. Perfeito, Selma. É isso, como ela falou, aqui nessa policlínica existe esse ambulatório trans. Então, para quem quer vir até aqui e fazer essa testagem, participar da campanha, ou para quem quer saber mais detalhes, é só ligar para o telefone 48988385349. O ambulatório trans funciona às quartas, quintas e sextas-feiras. Então, é só se informar, agendar. Pelo WhatsApp, inclusive, você pode agendar pelo WhatsApp. Às vezes demora um pouquinho, mas os meninos conseguem atender. O atendimento é muito bem feito, de forma totalmente sigilosa, com os seus testes e tudo mais. E você vai ter um atendimento especializado para aquilo que você precisa. Perfeito. E lembrando, né, Selma, que o HIV não existe um grupo de risco. Todas as pessoas, toda a população está vulnerável a contrair o vírus, então é importante que todos façam o teste, mas essa campanha é voltada para esse público por ter bastante pessoas que se enquadram nessa situação em vulnerabilidade. Então, essas pessoas precisam estar conscientes, se informar, né, Selma, e fazer o teste aí o quanto antes, porque em caso de positivo, começar a fazer o tratamento e viver uma vida tranquila e normal como qualquer outra pessoa. Volto com vocês aí do estúdio. Obrigada, Vitor, pela sua participação. Agradece Selma Light também por estar aqui esclarecendo todas as informações desse teste gratuito de HIV. Muito importante. E leva cinquentão. Leva cinquentão se você fizer o teste. Gente, descobriu mais cedo, trata, consegue controlar o vírus, tem uma vida praticamente normal. E o exame está sendo oferecido de forma gratuita. Então passa lá e faz o exame. Incentive você também, outra pessoa, a fazer o exame. Assim a gente consegue controlar a doença. Carteira de identidade com classificação do espectro autista. É mais um passo para a cidadania, Maristela. Pois é, terem um documento oficial, o símbolo do espectro, permite às famílias e também ao portador se valer dos lugares de direito em filas de banco, no ônibus ou até na espera por atendimento médico. E essa semana, a Polícia Científica separou a semana para atender apenas essas famílias. Olha só. O mês é de conscientização. Abril Azul promove ações em prol da causa autista em todo o Brasil. E a iniciativa para promover a Semana do RG para Autistas foi da Fundação Catarinense de Educação Especial.
A ação foi ampliada para todas as unidades da Polícia Científica. Nós fomos procurados por alguns familiares que estavam perdendo o agendamento no INSS para receber o benefício da pensão. Então, nós precisamos viabilizar, porque eles não tinham documento e acabavam usando a carteira do autismo, que a Fundação emite, mas não é um documento oficial. Então, nós entramos em contato com a perita, né, da Polícia Científica e foi logo de pronto atendimento a ideia de estar criando essa possibilidade. E como em abril é um mês alusivo, então nós iniciamos esse mutirão. É um atendimento diferenciado, a gente fechou o agendamento para o público em geral e o agendamento para a área educação especial é feito através da Fundação. Então, tem um tempo próprio, as famílias são recebidas com o espaço fechado só para elas. Com a agenda fechada para atendimentos convencionais, as famílias de autistas têm prioridade esta semana. O atendimento acontece até dia 26 de abril, das 8 horas da manhã ao meio-dia e das 13 às 18. Aqui é semana de conscientização e é hora das famílias participarem. Eu vim fazer o RG do meu filho. Será mais fácil, né, de as pessoas poderem me entender, compreender numa fila, no SUS e assim por diante. Hoje eu vim trazer a minha irmã, Tatiana, né? E a importância é muito grande porque já na identidade agora vai ter identificação, né, de autismo, que às vezes a gente passa alguns constrangimentos, que a gente passa em filas na frente e o pessoal acha que está furando fila. Aí tem que estar explicando, tem que estar mostrando, né? Porque então é uma dificuldade grande que a gente tem passado no dia a dia. E com essa iniciativa da Fundação, né, e junto com o pessoal do IGP, acaba ajudando bastante a nós, familiares. Ele está doente, o hospital está cheio, uma fila enorme, ele tem bronquite. Aí tem que explicar que ele é especial, que ele é autista, para ele passar na frente, né? Então agora a senhora tem o documento oficial. A senhora se sente mais segura com isso? Sinto, bem feliz. E tudo é feito na hora. A captação da digital, a foto do documento e a entrega da carteira. Além do documento, né, no acesso digital, já consta todas as informações, inclusive o diagnóstico. A ação direcionada às famílias autistas segue até sábado, mas as unidades continuarão recebendo as famílias com o retorno dos atendimentos para o público em geral. Agora é aproveitar o mutirão. A nossa equipe já atende normalmente cerca de 10 pessoas com autismo por semana, normalmente, na nossa agenda. E agora estão sendo somente as pessoas com autismo sendo atendidas aqui. Então, a gente já tem a experiência de atendê-los, já temos a experiência de fazer as coletas de foto, biometria, os dados com a família. Entre em contato, né, com a Fundação Catarinense de Educação Especial, que o agendamento é feito por lá e a semana está toda dedicada a eles. Então, venham que serão muito bem recebidos. Agora, meio-dia, 2 minutos, a gente vai falar da greve dos professores da Rede Estadual de Ensino, que já chegou aí ao 3º dia. Então, a gente vai fazer um giro pelas regiões aqui de Santa Catarina para conferir, região por região, né, como é que está essa paralisação. Já temos aqui região oeste, região norte, vale, litoral norte e sul do estado e também Grande Florianópolis. Vamos começar, então, com o Felipe Bastos. Bastos, a Regional de Chapecó tem 38 escolas e todas elas com quadros de greve. O que você apurou hoje pela manhã aí? Conta pra gente, por favor. É isso aí, Maria Esther. Desde o começo da greve, então, na última terça-feira, greve que chega ao 3º dia, manifestações estão ocorrendo ao longo do dia aqui na cidade de Chapecó e em outras cidades aqui também da região. Pelo menos cerca aí de 8.000 alunos estão sem aulas desde o início da greve. Algumas escolas de Chapecó, por exemplo, como Tancredo Neves e Zita Flá, por exemplo, estão sem aulas por completo, viu, Maria? Outras, como Bom Pastor, Valesca Parisotto, Lourdes Lago e São Francisco, estão com aulas parciais. Até o momento, pelo menos 450 professores da Rede Estadual de Ensino estão em greve aqui na região oeste do estado. É claro que a gente continua acompanhando toda essa situação por aqui. Maria. Obrigada, Felipe. Qualquer novidade, você nos aciona aqui no SCC Meio-Dia. Joinville também tem greve dos professores. Quem vai trazer as informações? Luiz Felipe Melo. Conta pra gente, então, quantos professores estão nessa paralisação, quantas escolas estão paradas. Conta pra gente, Luiz.
É isso mesmo, Maria. Aqui na região de Joinville, a regional de Joinville, que engloba cerca de 8 municípios, são 450 professores que estão paralisados. No dia de ontem, um protesto aconteceu na Praça da Bandeira, aqui no centro de Joinville, onde eles informaram da greve e fizeram sua manifestação. Hoje pela manhã, o Centeno nos informou desses 450 professores que estão paralisados nessa regional, novamente, que engloba 8 municípios aqui próximos a Joinville. Hoje de manhã eles estiveram fazendo uma manifestação em frente a uma escola no Nova Brasília e o Centeno nos informou também que amanhã pela manhã eles vão até a escola Bailarina, que fica no bairro Vila Nova, para fechar a escola para aderir a essa greve dos professores. Eu volto contigo no estúdio, Maria. Obrigada, Luiz, pelas informações. De Joinville, a gente vai para a região do Vale do Itajaí, Blumenau. PC já está a postos também para falar de como é que os professores estão aderindo à greve na região. PC, conta tudo pra gente. Conto sim, Maria Esther. Apenas 2% dos 3.000 professores que atuam nas 45 escolas de Blumenau, Gaspar, Pomerode, Ilhota e Luiz Alves aderiram ao movimento grevista. Hoje, terceiro dia de paralisação, são 56 profissionais educadores que estão com os braços cruzados por aqui. As informações, esses números são da gerência da Coordenadoria Geral Regional de Educação. Já o sindicato da categoria, o SINT, por aqui, não confirma este número, não confirma quantos professores estão em greve e reclama que o governo do estado tem exercido pressão, tem feito pressão para que os professores permaneçam em sala de aula. Já a Coordenadoria Regional de Educação nega essa acusação e apenas informa que tem alertado os profissionais sobre as consequências de uma possível greve, ou de uma greve. E para fechar a informação, Maria Esther, são 32 mil alunos matriculados nestas 45 escolas da região. Com a paralisação de 56 profissionais hoje, cerca de 200 alunos estão sem atendimento no dia de hoje. Maria. Tá certo. Assim segue no Vale do Itajaí. Na região do Litoral Norte, a Cris Pinheiro está chegando aqui para trazer todos os detalhes para a gente. Itajaí também, gente, teve adesão à greve e a Cris vai trazer todas as informações para a gente. Bom dia, Cris. Bom dia, Maria. Bom dia a você que nos acompanha aqui pelo SCC Meio-Dia. Isso, aqui na região da Anfre são 45 escolas, 3.500 servidores. E de acordo com a Gerência Regional de Educação, 157 servidores, menos de 5% aí, aderiram ao movimento. Aqui em Itajaí, Maria, são 17 escolas e as aulas seguem normalmente. Em 15 delas não houve registro de adesão à greve. Apenas 38 servidores na cidade aderiram ao movimento. A escola Vitor Meireles, essa que a gente mostra, que fica aqui no centro da cidade, é a que registra o maior número de adesão. De acordo com a direção, 13 professores estão parados e as aulas acontecem de forma parcial, com horários especiais, atendendo aí a todas as turmas com os profissionais que permanecem em sala. Ainda há pouco a gente conversou com o diretor, ele esteve aqui conversando conosco e informou que a maioria dos estudantes daqui, eles vêm da área rural. Então, eles estão entrando em contato com essas turmas e pedindo para esse pessoal que precisa usar o transporte coletivo e vir até aqui, para que fiquem em casa, porque às vezes no dia tem apenas uma aula, um professor disponível para dar a aula. Em relação à reposição, o diretor nos informou que espera aí uma resposta da Secretaria de Estado de Educação. Volto contigo ao estúdio. Tá certo, Cris. Obrigada pelas informações. No sul do estado, mais professores estão aderindo à greve nas escolas. O número já passa de 500 na região. Vamos para lá, então? Por favor, Maicon, traz as informações pra gente. Oi, Maria Esther, olha, somente na regional de Criciúma são 51 escolas e sendo dessas, 19 delas ficam em Criciúma. A gente está do lado, inclusive, de uma delas, que tem aqui alguns cartazes colocados aqui em estado de greve, né? Aqui na região, pelo menos, são 750 professores que estão paralisados. Desses 400 a 450, somente em Criciúma. Não tem nenhuma escola 100% parada, mas o sindicato, com certeza,
gostaria que todas aderissem a isso e estivessem totalmente paralisadas. Há apenas, no momento, uma redução de trabalhos, então, nessas escolas do município, as escolas estaduais no município de Criciúma e da região. A expectativa é que os números aumentem já nos próximos dias. A intenção do sindicato é alcançar pelo menos 70% de adesão de todas as escolas e professores aqui na regional de Criciúma. Eu volto ao estúdio. Obrigada, Maicon Marinho, pelas informações. E para fechar o nosso giro da greve dos professores aqui em Santa Catarina, a gente vai conversar com a Júlia Matos, porque Florianópolis também aderiu à greve, né? Muitos professores paralisados por aqui. Júlia, conta pra gente. Bom dia, Maria. Bom dia para vocês que nos assistem. Só que na capital nós temos 47 centros estaduais de educação e todos eles apresentam algum tipo de paralisação parcial. Nenhum colégio aderiu de forma completa à greve até o momento. E a gente sabe que aqui na capital é onde as negociações, as reuniões seguem acontecendo. Ontem mesmo o sindicato informou pelas redes sociais que as reuniões com aqueles campos de greve, né, os comandos de greve das regionais se encontraram aqui em Florianópolis para discutir possíveis programações para o resto dessa semana. E a gente já tem algumas manifestações, alguns atos de paralisação confirmados até o dia 29 de abril. Hoje, aqui na capital, quinta-feira, nós não temos nenhum tipo de manifestação confirmada pelo sindicato. Até o momento, não existe programação para hoje, quinta-feira. Mas a greve segue em alguns locais por aqui. Nós estamos na frente do Instituto Estadual de Educação, um dos maiores locais que tem aderido a esta greve. E a gente segue com as informações também do sindicato, né? Segundo eles, os mais de 1.000 colégios estaduais aqui em Santa Catarina já possuem algum tipo de paralisação parcial ou total e, de acordo com eles, já tivemos 30% de adesão. Nesse grupo de pessoas que têm aderido às greves, nós temos, então, os servidores de educação, nós temos os ACTs, que são aqueles contratados em caráter temporário, e também os servidores ligados às administrações desses locais. De acordo com eles, essa greve deve continuar e a programação pelo menos até dia 29. O sindicato também informou que são 43.766 trabalhadores contratados, que hoje atendem os mais de 500 mil de estudantes aqui em Santa Catarina, e que desses 32 mil são empregados em caráter ACT, que são esses temporários, né? Nas redes sociais, os sindicalistas, né, continuam manifestando os seus interesses. Nós mostramos aqui um pouco a lista de interesses ontem com relação a salário, né? Eles querem já fazem pedidos há algum tempo e o governo do estado segue com a mesma posição. A gente teve hoje uma conversa com o governo do estado que disse que vai sim retornar com as negociações com o sindicato quando as atividades escolares retornarem, o que não aconteceu ainda. O secretário estadual de administração também disse que da proposta feita pelo sindicato, né, caso fosse aderido, isso ultrapassaria muito dos limites permitidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o que a gente tem até o momento é que a greve segue, os professores têm aderido cada vez mais a essa greve, né? Os números de paralisações e de intervenções parciais nos centros educacionais continuam subindo e o governo do estado segue com a posição de que não vai negociar enquanto houver greve por aqui. Qualquer informação, a gente volta com vocês. Volto para o estúdio. É isso, fechando então o nosso giro da greve aqui em Santa Catarina. Todas as regiões, algumas mais, outras menos, mas todas aí aderiram à greve e a gente vai mostrar para vocês, continuar acompanhando essa negociação, né? Obrigada pela participação aqui dos nossos repórteres. Agora a gente tem Roberto Azevedo com a gente aqui no estúdio. Opinião, e a gente continua no assunto greve, né, Roberto? Exatamente. Bom dia para você. Bom dia, Fernando. Bom dia a você que nos assiste. Já é boa tarde, mas tudo bem, vamos lá. Bem, tem alguns pontos dessa greve que têm que ser levados em consideração. Os professores falam muito do achatamento salarial, por isso pedem a descompactação da tabela, ou seja, mais níveis com maiores valores. O que acontece? Na prática, o governo diz que não dá porque representariam 4 bilhões e 650 milhões a mais hoje, mas diz que consegue fazer isso a médio e a longo prazo. Tem outra informação que passa a ser quase que equivocada. O Sint diz que desde 2004 não tem concurso público para professor. Sabe quem é que desmente? O governo de Raimundo Colombo. Diz que em 2012 fez concurso público para 5 mil professores e em 2017 chamou mais 1.000. E a Secretaria da Educação diz que não dava para fazer. Esta escala de 1.000 professores, daquele remanescente daquele concurso de 2012, na chamada de 2017, ficou para os governos seguintes, Carlos Moisés e agora
Jorginho Melo. Então, a gente tem que fazer o seguinte, tem que conversar, tem que sentar, conversar, fazer acordo, chegar a um ponto, porque este placar de nós temos 30% de paralisados, amanhã nós vamos ter 40%, amanhã 50%, não ajuda nem a categoria dos professores, muito menos a visão que o contribuinte, aquele que paga imposto, tem do governo do Estado. Não dá para entrar nessa guerra de números. Mas até agora continua, 30% de paralisação. Chegaram a dizer que eram 38% lá no primeiro dia. Okay. Não está funcionando para lado nenhum. Vamos seguir aqui com a política. O Roberto vai trazer mais um destaque envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois é. Ontem, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou, na sessão da tarde, o título de cidadão catarinense para o Jair Messias Bolsonaro. Foi porque a bancada do PL, que tem 12 deputados, 11, né? 11 deputados, pediu para colocar em pauta e foi colocado em pauta. Só que aí nós temos que pensar sobre dois aspectos. Este que está no ar é Oscar Gutz, deputado do PL, que foi o autor do pedido, o autor do projeto que concede o título de cidadão catarinense. Os motivos estão lá explícitos. O ex-presidente é uma pessoa querida em Santa Catarina, uns dizem que ele não fez o suficiente, outros dizem que ele fez demais, mas, enfim, ele passou pelo Estado mais uma vez, merece o título de cidadão honorário? Na opinião dos deputados, sim. Então, aprovaram. Só que tem um probleminha. Não está longe de polêmica. Porque existe uma lei em Santa Catarina, do então deputado Bruno Souza, de 2021, sancionada pelo então governador Carlos Moisés da Silva, hoje no Republicanos, que diz que pessoas que são inelegíveis, à luz da lei da ficha limpa, não podem receber o título de cidadão catarinense. Está lá na lei. Não foi eu que inventei, foi um deputado que propôs isso. E sabe por que essa lei foi aprovada? Para evitar que pessoas que passaram pela situação do atual presidente, quando já não era mais presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que ficou inelegível. Esta lei é de 2021, sancionada, está lá a lei. Só que agora os deputados dizem que não se aplica ao caso e, aparentemente, não olharam o aspecto da constitucionalidade. Ou seja, é um desrespeito que a Assembleia presta a Jair Messias Bolsonaro se alguém entrar na Justiça e provarem que essa lei é inconstitucional. Quer dizer, você dá o título para a pessoa e tira. Fernando, em dezembro do ano passado, 14 de dezembro do ano passado, essa matéria estava em pauta. Sabe por que ela não foi votada? Justamente porque havia este questionamento. Se valia a lei de 2021 e se aplicava-se a este pedido de condecoração. E um título desse, uma condecoração dessa, muda o quê na vida dos catarinenses? É simplesmente um agrado político. Eu acho que vale a pena. O Luiz Inácio Lula da Silva recebeu em 2008. Ele era presidente da República na época, estava no segundo mandato, que eles chamam agora de Lula II. Sabe o que aconteceu? Ele, Tá nem aí, vamos embora. Eu tenho vontade de dizer uma coisa no ar que eu não posso dizer para vocês agora, porque é falta de educação e não cabe. Ele não deu bola. Sabe quando é que ele foi receber essa comenda? Em 2018, pouco antes dele se tornar inelegível, porque ele não pôde nem concorrer na eleição daquele ano para a presidência de novo. Então, olha... Tudo bem. E aí não dá para fazer... outra coisa, essa aí é pior, a emenda do que o soneto. Vamos lá. Se Bolsonaro receber a condecoração, não vai ser na Assembleia, porque o Lula também não recebeu lá. Olha, isso não é piada, é verdade e está acontecendo em Santa Catarina agora. Vamos dar condecoração para os médicos que enfrentam o Joana de Guzmão, o Celso Ramos, para os professores que estão aí na batalha por melhores condições de trabalho. Vamos dar condecoração para o pessoal do SAMU, dos bombeiros. Vamos dar condecoração para quem cuida das nossas rodovias. Eu não entro no mérito. Condecoração. Eu não entro no mérito. Vamos discutir aqui, coisas Fernando, importantes para Santa se Catarina. querem dar o título, deem, porque tem alguém que defende uma posição, para qualquer ex-presidente, Michel Temer também recebeu. Mas, gente, criar toda essa celeuma por causa de algo que pode ser inconstitucional é um desrespeito ao Jair Bolsonaro. É um desrespeito ao Jair Bolsonaro e ao povo de Santa Catarina que gosta dele. Fechou. Para ganhar título tem que também entregar valor, né? Ou eu estou errado. Obrigado, viu? E aí vale para os dois, tá? Vamos seguir por aqui porque a Maria já está lá no espaço SCC10.
Sim, Fernanda, eu vim aqui junto com a Gi dar um pulinho para conferir o que é destaque hoje aqui no nosso portal também. E tem uma notícia que está chamando a atenção, um vídeo, né, Gi? É um vídeo que está chamando bastante atenção. O Fernando estava curioso até para saber sobre esse vídeo e vamos dar uma olhada. É o caso de um porco e de um cabrito que foram transportados em uma picape aí um tanto quanto inusitado. Dá pra ver aí nas imagens, quando a gente pensa no título até chega a achar um pouco engraçado, né? Mas quando você vê as imagens é nítido que o porco está muito assustado e o cabrito que tá ali é pretinho, é até difícil de enxergar ele. Tá bem no cantinho ali. Sim, tá bem no cantinho ali. Também tá assustado, que claro, pode até ser esmagado por um porco desse tamanho, né? Não, o porco é maior do que o carro. Exatamente, É claro, Maria. a gente que não entende de transporte de animais, a gente já vê que isso daí tá errado. O bichinho tá agonizando ali. Exatamente, ele tá amarrado também, é preocupante, é assustador. E esse caso foi flagrado nessa quarta-feira em Cotia, né, em São Paulo. E esse animal aparentava bem assustado mesmo. E esse caso, além de ser uma possível infração de trânsito, porque é muito perigoso para quem está à volta, e inclusive para o motorista, também pode configurar um caso de maus tratos a animais, porque nitidamente, como a gente mencionou, eles estão muito assustados, são condições muito precárias e para levar um animal desse tamanho, como é o caso do porco, precisa de algumas questões, como por exemplo, um tipo de transporte especializado para fazer esse transporte, que requer aí um selo, vários outros aparatos para que possam ser levados e também até um acompanhamento de um profissional que possa atender esse porco aí, caso ele se assuste, como é nesse caso, Maria. Não, a gente que não entende nada, né, de lei mesmo, a gente já vê que tá tudo errado nesse vídeo, né? Tá tudo errado. Aqui embaixo eu vi que vocês falam até, né, sobre a lei do transporte de animais, porque a gente fica em dúvida mesmo, como é que deve ser então esse transporte? E aqui vocês explicam um pouquinho de que precisa de um profissional e de um transporte adequado para isso, né, Gi? Isso mesmo, Maria. E para quem quiser saber todos os detalhes sobre essa notícia, que está repercutindo bastante na internet, é só acessar o portal scc10.com.br e lembrar também do Fale Conosco, porque vocês já falaram lá e é sempre bom lembrar, né? É sempre bom lembrar. Daqui a pouquinho a gente volta aqui no SCC10 com a Giovana Pacheco. A gente segue agora com outras informações. Fernando. Itajaí, que possui pouco mais de 264 mil habitantes, já contabiliza 23 mortes por dengue só neste ano. A cidade ultrapassou, inclusive, a maior do estado, Joinville. Nesta quarta-feira, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica divulgou que o estado já ultrapassa 100 mortes pela doença. Por isso, eu vou conversar com a Cris Pinheiro e entender o que está sendo feito na região de Itajaí. Oi, Cris, explica pra gente, número alarmante, 23 óbitos. Diga lá. Oi, Fernando, bom dia. Alarmante, sim. Essas 3 últimas mortes aconteceram entre os dias 26 de março e 7 de abril e foram confirmadas esta semana. São 2 homens, um de 40 e um de 75 anos, uma senhora de 76, todos com registros de comorbidade. Nesse momento, Itajaí ainda está investigando mais 3 mortes, viu, Fernando? Todas as 23 mortes registradas este ano aqui na cidade, as pessoas tinham comorbidades e 18 delas eram idosos, o que agrava ainda mais, né, contribui para o agravamento da doença. Entre as ações adotadas aqui em Itajaí estão as mais de 46 mil visitas nos imóveis em pontos estratégicos, feitos aí pelas equipes de endemias, aplicação de inseticida, o uso de drone, inclusive para identificar possíveis focos do mosquito, ações de ingresso forçado aos imóveis e desde março, a gente sabe, foi aberta a Vila da Saúde, já são mais de 200 mil atendimentos a pacientes com suspeitas da dengue. Lá, os pacientes recebem todo o tratamento, inclusive a hidratação e a medicação. Neste momento, 1.000 pacientes estão sendo acompanhados pelas equipes de saúde e a cidade já registra 6.831 casos positivos. E ontem, como você falou, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado divulgou que já passam de 100 o número de mortes por dengue este ano aqui em Santa Catarina. Vamos ouvir o diretor. Mas com o informe dessa última semana, a gente tem então mais de 178 mil casos prováveis da doença no estado, 274 municípios que notificaram algum caso provável, mas os dados continuam mostrando essa tendência de estabilidade e de queda dos casos de dengue aqui no estado de Santa Catarina.
Mesmo com estabilidade, a gente registra mais de 15 mil casos nas últimas semanas, ou seja, é fundamental manter todas as medidas de prevenção contra a doença, especialmente evitando os locais de reprodução para o mosquito Aedes aegypti. Associado a todo esse cenário, aí já são 109 óbitos confirmados, ou seja, é o primeiro ano que o estado ultrapassa a marca de 100 óbitos, mostrando que é uma doença que pode evoluir para a gravidade, que é fundamental então que as pessoas fiquem atentas aos sintomas e busquem um serviço de saúde de forma precoce para que justamente não vejam uma evolução desfavorável da doença. Olha, Fernando, e a gente sabe que entre as alternativas para a gente evitar a doença também tem o repelente de ambiente. E a gente foi atrás de uma receita caseira bem facinho que a gente traz agora na reportagem. Acompanhe. Além de intensificar a limpeza nos quintais regularmente, você deve adotar outras alternativas para repelir o mosquito da dengue. Fomos atrás de uma receita caseira de repelente. No horto de uma universidade em Itajaí, professor e alunos desenvolveram um repelente de ambientes à base de citronela. Ela é muito parecida com o capim-limão, mas o aroma lembra o eucalipto. A citronela é que mais destacou com essa atividade repelente. Esse aromatizador de ambiente mais simples e caseiro, que eu indiquei, uma fórmula bem simples, que só usa as folhas de citronelas cortadas e ela é colocada com álcool para extração do óleo. Ficou curioso? Deseja testar? Anote a receita. Corte as folhas da citronela em pequenos pedaços de 1 a 2 centímetros. Preencha 1/3 de um frasco de vidro com as folhas e cubra com álcool 56 até 2 centímetros acima das folhas. Vede com tampa, agite uma vez ao dia e mantenha distante da luz em local seco. Após 10 dias, filtre e transfira para um frasco de vidro até a metade e preencha com álcool 56. Uma dica: use um purificador para aromatizar o ambiente. A receita deve render mais ou menos de 1 semana a 10, 15 dias, dependendo do tamanho do ambiente. Segundo a Anvisa, a citronela não tem um poder tão forte de repelência como a maioria das pessoas acreditam. Mas ela, na prática, se você repetir várias vezes, aquele aroma que lembra um pouco o eucalipto, ele tem esse efeito repelente em mosquitos. Esta é uma receita fácil e barata para evitar a circulação do mosquito da dengue em seus ambientes. A receita original foi testada com o álcool 70, mas com a informação de que ele deve ser retirado dos mercados, foi substituído pelo álcool 56. As folhas de citronela você encontra facilmente nas floriculturas ou no horto da sua cidade. Mas se você mora em Itajaí e está interessado em adquirir mudas da citronela, pode participar de uma ação que vai ser realizada novamente esta semana. Dia 25, quinta-feira, a gente vai estar lá na Vila da Saúde distribuindo algumas mudinhas e também falando um pouquinho mais sobre como fazer esse óleo de citronela, então, para passar na casa e dando algumas dicas também. O professor René vai estar lá para quem quiser se informar um pouco mais. Repelente de citronela, minha gente. Tá aí a receita simples para você fazer com citronela e álcool. Essa reportagem vai lá para o SCC10 para você rever e pegar também as dicas, fazendo assim o teu repelente de forma muito mais barata aí na sua casa. Bora se proteger contra a dengue. Falando em dengue, São Miguel do Oeste é mais um município que decretou situação de emergência por causa da dengue. Desde o começo do ano, a cidade registrou 628 casos positivos da doença. O Felipe Bastos está ao vivo comigo, direto de Chapecó, para atualizar essa informação para a gente. Situação de emergência. O que muda na prática aí para os moradores de São Miguel? Diga lá, Bastos. Mais um município, né, Fernando, enfrentando sérios problemas por causa da dengue aqui na região oeste do estado. Dessa vez, São Miguel do Oeste, como tu mesmo falaste, 628 casos
positivos da doença só nesse ano de 2024 na cidade. O que chama a atenção também é que desse número total aí, 598 casos autóctones, ou seja, pacientes que contraíram a doença dentro do próprio município. Outros 17 casos são importados e 13 são casos de locais de contaminação indeterminado. Outros 54 pacientes ainda aguardam por resultados de exames e tem casos também suspeitos de dengue. Nós conversamos com o prefeito da cidade, ele contou mais detalhes para a gente sobre as ações que já começaram a se intensificar ao longo dessa semana, também ao longo desses próximos meses, para evitar que novos casos de dengue sejam diagnosticados na cidade de São Miguel do Oeste. Vamos acompanhar. Eu já vi que nós saímos de 15, 16 casos de janeiro para já em abril 295 casos. Nós estamos trabalhando muito forte nesse aspecto de conter esse crescimento da dengue no nosso município, mas a gente precisa hoje fazer ações mais fortes, mais contundentes, inclusive num processo de despejo de licitação, no caso de emergencial, de fazer alguma ação. E também vamos precisar agora, nesse momento, da participação muito forte da sociedade nesse processo. O município sozinho, com as condições do município, tem uma estrutura boa, mas não dá conta disso. E isso também é do cuidado de cada um. O cidadão olhar lá ao redor da sua casa, o lixo, quando tem depósito de água parada, essas questões todas aí que nós precisamos conscientizar ainda mais a população para não sair desse momento que nós estamos passando agora. E a gente não cansa de falar e orientar a população para 10 minutinhos tirar água parada para evitar essa proliferação do mosquito da dengue. Fica o alerta sempre importante. Fernando, voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Bastos, pela informação. Olha, para evitar o colapso na saúde por causa do avanço da dengue, prefeituras aqui de Santa Catarina estão se mobilizando. E a Prefeitura e o Hospital de Blumenau estão fazendo um apelo para a população. Claro que você quer saber, né? O pedido é para que as pessoas procurem atendimento médico o quanto antes. Assim que os sintomas surgirem, não deixa agravar. Vamos para lá. PC, quais os sintomas que a população precisa ficar atenta e onde procurar ajuda? Vamos lá, PC. Muito bem, Fernando. Estou com uma pequena dificuldade aí no retorno agora. Acabei não ouvindo a tua pergunta, mas olha, eu informo que por aqui o cenário é cada vez mais crítico, de alerta máximo. Agora pela manhã, a Secretaria Municipal de Saúde informou a morte de mais 3 pessoas. Já sobe para 16 o número de mortes confirmadas em Blumenau por dengue em 2024. E o número de pessoas que procuram unidades de saúde é um número cada vez maior, sobe a cada instante. A cada instante. Tenho dados aqui que são preocupantes, alarmantes. O número de pessoas infectadas, doentes, com sintomas da dengue, sobe a cada momento. Já são 8.706 casos confirmados e mais 22.248 pessoas, Fernando, que procuraram atendimento, ajuda médica nos últimos dias, porque estão com dor, estão com sintomas da dengue. Então são 8.706 casos confirmados e mais 22 mil casos sob investigação. E 16 mortes agora registradas, confirmadas em Blumenau. No momento, 44 pessoas estão hospitalizadas, 13 delas em leitos de UTI, 31 em leitos de enfermaria. Unidades de saúde e hospitais estão lotados, equipes sobrecarregadas. E no Hospital Santa Isabel, por exemplo, a taxa de ocupação da UTI chega a 97% e as equipes de atendimento, médicos e enfermeiros, estão no limite, estão cansando, segundo o diretor técnico do hospital. Então, para não comprometer o atendimento hospitalar, para evitar, por exemplo, a suspensão de cirurgias eletivas aqui em Blumenau, para não comprometer a saúde pública de um modo geral, a Prefeitura e os hospitais da cidade estão fazendo esse apelo para que o cidadão não deixe o quadro se agravar para procurar ajuda médica, né? A recomendação é que procure logo uma unidade de saúde. Se o atendimento
for prestado logo no estágio inicial da doença, o risco da necessidade de internação diminui consideravelmente e as chances de cura também são bem maiores. Por isso fica esse apelo das autoridades de saúde do município. A pessoa não deve perder tempo. Assim que os sintomas surgirem, ela deve procurar logo ajuda médica. Fernando e Maria. Mais uma de saúde aqui no nosso meio-dia. Obrigado, PC. Vou seguir por aqui, já tem esporte. Dominique Cabral vai chegar com tudo do Brasileirão, instantes. E ainda a previsão do tempo para você de todas as regiões do nosso estado. Agora é com você, Maristela. Fernando, o SCC Meio-Dia é do seu jeito, né? Precisa estar conectado com tudo o que acontece. E para isso temos a Unifique, que é a maior operadora de Santa Catarina com internet fibra rápida e segura. Eleita 5 vezes a melhor internet do sul do Brasil, segundo a Anatel. Então, já aponta o seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui e escuta o meu conselho. Unifique, a melhor internet fibra do sul do Brasil. Na Unifique, tem planos de internet com fibra até o interior da sua casa a partir de R$ 89,90 mensais com ultra velocidade de até 5 GB. E tem mais! Sabia que a Unifique agora também tem telefonia móvel? É isso mesmo! Planos 4 e 5G com cobertura nacional e acesso a aplicativos gratuitos para você navegar. Baixe o app Unifique Móvel na sua loja de aplicativos e assine agora com planos a partir de R$ 15,90 mensais. Viu só? A fibra e mais os planos de celular da Unifique conectam e facilitam a sua vida. Chama a Monique ou acesse unifique.com.br. Vem para a Unifique. A gente vai para um rápido intervalo. O SCC Meio-Dia já volta com a previsão do tempo. Não sai daí. Muito bem, já estamos de volta com o nosso meio-dia para toda Santa Catarina, meio-dia e 38 agora, agradecendo a sua companhia nesta quinta-feira. Já a previsão do tempo e o esporte, é isso, está quase começando o esporte. Mas antes, mais uma participação ao vivo. É no ano de eleição que a gente começa a mostrar para você as dúvidas que os eleitores têm com relação aos documentos. E você, hein? Tá com a documentação em dia? Então presta atenção. O Tribunal Regional Eleitoral deve ampliar os horários de atendimento até o dia 8 de maio para que a população, ou seja, você, regularize o título de eleitor e participe das eleições 2024, eleições que vão escolher vereadores e prefeitos. Júlia Matos está me chamando? Então eu atendo o pedido. Vem para cá, Júlia, explica pra gente os horários de atendimento na Justiça Eleitoral Catarinense, Júlia. Pode deixar, Fernando. Votar é um exercício de cidadania, né? Então, agora o TRE está ampliando os horários de atendimento para a população, para os eleitores, até dia 8 de maio. É importante dizer que para esses atendimentos é obrigatório fazer a reserva, né? Já marcar o atendimento pelo TRE. Essa marcação pode ser feita pelo site oficial do TRE ou pelo Disque Eleitor. Para aqueles que estão em casa, já podem pegar a caneta para anotar, viu? O número é 0800 647 3888. Mais uma vez, 0800 647 3888. Então, esses atendimentos para tirar as dúvidas, para fazer toda a regularização dos documentos, do título de eleitor, devem ser marcadas anteriormente, mas os horários aí estão ampliados até o dia 8 de maio. Também é importante dizer que todos os cartórios eleitorais de Santa Catarina estão aptos a regularizar os documentos de qualquer eleitor, independente do local onde ele pretenda votar. Mas, pertinho desse prazo de finalização do período de mutirão, perto do dia 8 de maio, esses locais vão ficar com os atendimentos presenciais um pouco mais limitados para poder receber essas pessoas, né? Vão ficar limitados ao espaço desse cartório. Por isso é importante que as pessoas não deixem para a última hora para fazer esse atendimento e regularizar, para poder votar esse ano. A gente vai pedir aqui um telão para o pessoal de casa entender sobre essas ampliações dos horários. A maioria dos espaços de cartório funcionam durante o período da tarde, então das 13 às 17 horas. Mas até o dia 3 de maio, de segunda a sexta, a gente vai estar com os cartórios funcionando das 12 horas às 19 horas. No último sábado, dia 4 de maio, a gente vai ter um plantão de atendimento das 9 horas da manhã, ou seja, o período da manhã vai estar ativo para os eleitores até às 13 horas.
E nos últimos 3 dias, dia 6, 7 e 8 de maio, nós vamos ter atendimento das 9 às 17 horas nos cartórios eleitorais. Então, para aqueles que precisam regularizar os seus documentos, façam a ligação, agendem o atendimento e vão até o cartório mais próximo para regularizar, deixar tudo certinho para esse ano eleitoral. Qualquer informação, a gente retorna aqui. Volto com você no estúdio. Júlia Matos, muito obrigado pelo recado. Seguinte, até o dia 8 de maio, já coloquei na minha agenda aqui, eu vou lembrar você todo santo dia para regularizar a sua documentação. Não tem mudança do mundo, do país, do estado, da sua cidade sem a sua participação nas eleições de 2024. Até porque essas eleições são muito regionalizadas. Você interfere no seu dia a dia, no dia a dia da família. É vereador, é prefeito, é creche, é educação, é postinho de saúde. Percebe a importância de você participar? Então, se você já tem a idade para fazer o título, corre até o dia 8. Se o teu está irregular, corre até o dia 8. Se você quer mudar a sua zona eleitoral, corre até o dia 8. Participe, escolha bem eleições 2024. Vamos seguir, está quase começando o esporte para você nesta quinta-feira, mas antes, a previsão do tempo. Vamos lá com a previsão do tempo. Hoje ele continua instável aqui em Santa Catarina. As nuvens carregadas estão mais presentes no centro-leste do nosso mapa. Isso por conta da umidade que vem do nosso oceano. Mas teremos condições de pancada de chuva com trovoadas em todas as regiões entre a tarde e a noite dessa quinta-feira. E atenção, tem mais um alerta para hoje. Pequenas e médias embarcações, o mar, gente, vai ficar agitado no litoral sul e também na Grande Florianópolis. As ondas por aqui podem atingir 2,5 metros de altura. E aí, com relação às temperaturas hoje, podem prestar atenção que elas estão bem mais amenas, principalmente aqui na faixa leste, no nosso litoral. Sul do estado e Grande Florianópolis, a máxima é de 21 também de máxima na região do Vale do Itajaí, máxima de 20 no norte do estado, Planalto Norte com 18 de máxima e Serra não passa de 16. Esquenta um pouquinho mais na região oeste, meio oeste com 25, oeste também 25 e extremo oeste máxima de 28 graus. Amanhã, gente, o tempo já apresenta melhora em boa parte aqui do nosso estado. Isso porque essas instabilidades recuam para o Rio Grande do Sul e também Uruguai. Então teremos um dia de sol entre poucas nuvens, condições aí de chuvas e temporais isolados devem ser registrados amanhã apenas entre o sul e também em Grande Florianópolis, madrugada e manhã. Depois o tempo melhora e já esquenta um pouquinho mais na maior parte do nosso estado. Ainda não esquenta tanto na Serra, região de Lages, a máxima é de 18 graus, Planalto Sul. Região de Joinville, a máxima é de 24, também Florianópolis já chega aos 24 amanhã, Blumenau, na região do Vale, 25, Chapecó, 29 e Criciúma, esquenta ainda mais, a máxima é de 30 graus, com o tempo melhorando ao longo da sexta-feira. Previsão do tempo para vocês aqui no SCC Meio Dia. Vamos falar de esporte? Bora lá! Já estou aqui com a Dominique Cabral para falar de esporte. Vamos começar falando de Sul-Americana, Domi? Bora então, Maria. A gente começa falando dos jogos que aconteceram nessa quarta-feira. Bragantino e Atlético Paranaense entraram em campo pela competição e as duas equipes garantiram os 3 pontos. O Atlético Paranaense venceu por 1-0 o Danúbio. O time da casa começou pressionando o Furacão e tentando dificultar a construção de jogadas. Mas a equipe brasileira aos poucos entrou no jogo e conseguiu abrir o marcador quando Zapelli cobrou o escanteio e Madison cabeceou para as redes. No fim, o Danúbio chegou com perigo pela direita, mas a defesa rubro-negra se safou. No segundo tempo, com a vantagem no placar, o Atlético botou o pé no freio e passou a administrar o resultado. Já o Danúbio se lançou ao ataque, mas faltou criatividade. O Bragantino venceu o Esportivo Luquenho do Paraguai por 2-1. O Braga abriu o placar com Thiago Borbas. Após cobrança de escanteio de Vitinho pela esquerda, o atacante uruguaio desviou de cabeça na primeira trave. No primeiro minuto do segundo tempo, Gustavo Neves, que tinha acabado de entrar, chutou cruzado na entrada da área e ampliou.
o Esportivo Luquenho descontou após saída errada de bola do Bragantino. Diego Vera cruzou na área, Marcelo Ferreira sozinho cabeceou para o gol. Aí, 2 bons resultados para as equipes brasileiras. E hoje tem mais times em campo pela competição da Sul-Americana. Bora conferir. Fortaleza enfrenta um gigante do futebol, o Boca Juniors. A partida acontece no Castelão, 9 horas da noite. O Internacional joga fora de casa contra o Delfim. E olha só que curioso, vai jogar 11 horas da noite. Tarde essa partida, hein? Tá aí pra vocês os jogos da Sul-Americana. E hoje mais 2 equipes brasileiras fecham a 3ª rodada dessa fase de grupos da competição. Bora ver os brasileiros em campo pela Libertadores. Hoje tem Cerro Porteño e Fluminense, 7 horas da noite. Como a gente trouxe durante a semana, Fluminense vai ter alguns desfalques que estão sendo punidos por inadimplência. Inadimplência? Não, são punidos por indisciplina. Aí agora a gente também tem o São Paulo, que joga contra o Barcelona de Guayaquil, no Monumental de Guayaquil, às 9 horas da noite. Tá aí pra vocês os jogos da Libertadores desta quinta-feira. Agora vamos para Joinville, porque por lá o atleta Jorge Luiz bateu o recorde brasileiro de lançamento de dardo. Luiz, conta tudo pra gente, que recorde foi esse? Boa tarde pra você. Boa tarde, Dominique. Olha só, o nosso atleta Jorge Luiz, ele que faz parte do CEP, que é o Centro de Treinamento Esportivo para Pessoas Especiais aqui em Joinville, bateu o recorde brasileiro no lançamento de dardo F13. Olha só que legal, né? Ele já havia batido o recorde há 2 meses atrás em uma outra prova e dessa vez no Open Internacional de Atletismo. Ele acabou batendo o seu próprio recorde e trouxe esse recorde para casa. As imagens mostram a emoção do Jorge Luiz, também conhecido como Choco, que é daqui de Joinville, e também ele é guia da atleta multicampeã paralímpica Adria Santos. Ele acompanha ela nas corridas e agora trouxe esse recorde aqui para Joinville. O Jorge Luiz, o Choco, a gente fica muito feliz. Lembrando que o Jorge Luiz tem tudo para estar na Olimpíada de 2024, na Paralimpíada de 2024. A gente fica na torcida aqui pelos nossos atletas olímpicos e paralímpicos. Parabéns, Jorge! É contigo, Dominique. Valeu, Luiz. Parabéns, Jorge, por bater esse recorde e trazer para Joinville, hein, Maria? Muito bom, Dominique. Esse foi o SCC Esporte de hoje. Para sexta-feira, tá programando muita coisa boa, Domi? Tem vários jogos. Final de semana de Catarinense, a gente vai trazer tudo para vocês. Então, combinado. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. E a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, tem comentário político de Roberto Azevedo. Até já. Muito bem, já estamos de volta para todo o estado, agradecendo a sua companhia nesta quinta-feira de chuva em boa parte de Santa Catarina. Você conhece o prédio da Fios e Formas, embaixo da ponte Florianópolis? Foi no Arataca também. Arataca era o quê? Restaurante. Restaurante. Onde foi um porto, estaleiro, nas antigas, um estaleiro. Tá assim, ó. Pode encher a tela. Tá assim, uma vergonha. É logo na chegada, viu? Passou a ponte, fez o elevado, já dá de cara com o prédio abandonado. Só que, minha gente, hoje ele é, aí ó, abrigo para moradores em situação de rua, bem embaixo da ponte. Olha que lindo, embelezando tudo. Só que aí tá uma maior briga na justiça para derrubar ou para reformar, porque é patrimônio público. A gente vai mostrar para você que ali embaixo da Ercílio Luz, bem no início da Avenida Beira-Mar, tem essa estrutura que já foi utilizada para casas de shows, restaurantes. Agora a briga é a seguinte, TP. Reforma ou destrói? Pode rodar. O local conhecido como Estaleiro Arataca já foi utilizado por um bar, salão de beleza e restaurante, mas hoje encontra-se cheio de lixo, fezes, além de concentrar pessoas em situação de rua e em dias de chuva, acumular água parada, servindo como focos de dengue. O Ministério Público solicitou a demolição da estrutura. É uma situação realmente que clama por medidas de urgência. Nesse sentido, o Ministério Público, na data de ontem, passou a fazer contatos com o município, com o Estado e também com o IFAM. Através de nota, o Estado confirmou que o prédio é de responsabilidade deles, mas em função de um processo ocorrendo na Justiça, que envolve uma empresa privada, eles não têm como derrubar as ruínas que permanecem no local. Nesta sexta-feira, o Ministério Público se reunirá com representantes da Prefeitura, do Estado e do IFAM para decidir uma solução para o destino da estrutura.
Segundo o promotor, o Estado é responsável pela área que havia sido desapropriada para servir de apoio para a estrutura da ponte Hercílio Luz, o que não aconteceu. A prefeitura foi chamada por conta da situação que encontra-se o local, comprometendo a saúde pública. E como o imóvel teria sido tombado, o IPHAN também participa da reunião. Haja vista a necessidade imperiosa não só de limpeza daquele espaço, mas de demolição do que um dia foi uma edificação, que hoje não serve para absolutamente nada, a não ser para trazer graves incômodos à população e à coletividade no seu dia a dia. Reforma ou destrói? Olha, uma polêmica interessante, é um dilema, porque vamos aos fatos. Quando havia o estaleiro Arataca ali, não tinha a Avenida Beira-Mar Norte, que é coisa de 1979 em diante. Então, o estaleiro dava para o mar. Ali do outro lado da avenida hoje, naquela época já existia o Forte, que serve de apoio, é muito bonito ali para visitar, e tem uma unidade do Corpo de Bombeiros, de um lado da rua e do outro. Então, você tem que pensar no bem coletivo, no bem público. Ah, não é histórico. É histórico por quê? Porque está servindo de moradia para pessoas em situação de rua? Então, não é histórico. Foi abandonado, não é histórico. Vai ter que se fazer uma avaliação sobre esse assunto, mas hoje não autorizariam aquela obra por causa da ponte. Verdade. Mas à época... Vamos lá, próximo assunto, contrariando 120% dos empresários brasileiros, Lula vai ao STF contra a desoneração da folha de pagamento. Quem explica é Roberto Azevedo. Pois é, gente, o que é desoneração da folha de pagamento? É você permitir que empresários de 17 setores da economia possam ou optar entre 1,5% e 4% do faturamento para pagar impostos, estamos falando de impostos, evidentemente, ou ter que pagar os 20% em cima da folha. Evidentemente que todo mundo opta por 1,5% e 4%. São 17 setores da economia. Mas aí o que acontece? Agora o governo federal diz que não é inconstitucional, como dizia antes. Diz que não foi feita a avaliação sobre o impacto da receita que é obrigado por lei. Então, que o Congresso, que fez um decreto legislativo, errou ao fazer isso. Tá? Então, os 17 setores da economia que mais emprego, e agora as 5.570 prefeituras brasileiras, são o problema, porque os deputados colocaram os 17 setores da economia, mas colocaram as prefeituras juntas. Botaram o penduricalho. Antes, a renúncia fiscal do governo era de 9 bilhões de reais. Com as prefeituras, virou 18. E se o governo não arrecada, dói no bolso de quem? Da gente. Então, vamos devagar com esse andor, porque o santo é de barro. Tem que se chegar a um consenso. Não pode se prejudicar 17 setores da economia que produzem 9 bilhões de dinheiro, de recurso, mas também produzem 9 milhões de empregos, em detrimento dessas 5.570 prefeituras que entraram ali de contrabando. De gaiato. E esse sempre foi o problema do governo. Mas como o governo federal tem dificuldade em falar, eles nunca falaram das prefeituras. Não, é porque a nossa renúncia fiscal é de 9 bilhões. Não é. É de 18 bilhões, porque colocaram as prefeituras juntas. E diz agora para os prefeitos que não dá, porque o Congresso diz, sem as prefeituras haveria o problema da insegurança jurídica. Toda vez que tem um problema insolúvel, é insegurança jurídica. Segurança jurídica no nosso bolso. Mas, vamos lá, quem colocou as prefeituras? O Congresso? O Congresso Nacional. Os deputados escolheram botar as prefeituras também. Coincidência, né? Colocaram isso no finalzinho do ano passado, porque esse ano tem eleição municipal. Que coisa, né? Como eles são previsíveis. Obrigado, Roberto Azevedo. Tem mais dele em scc10.com.br, na coluna mais lida, as exclusivas da política, com Roberto Azevedo, aqui na tela do SBT. E você pode estar aqui no nosso SCC Meio-Dia amanhã, com a sua reclamação no quadro SCC Comunidade. A Maria está lá no espaço SCC10 e vai explicar para a gente, junto com a Gi Pacheco. Hein, Maria? É sim, Fernando. A gente já está aqui para mostrar como é que vocês podem participar. Mas antes, a Gi vai trazer uma notícia que está bombando nas redes, gerando muitos cliques ali no portal SCC10. Mostra para a gente, Gi.
Mostro, claro, Maria. Tá bombando, porque já pensou você ganhar 150 anéis de noivado? 150? Como é que explica isso, gente? Pois é, Maria. Foi o caso desse casal daqui de Florianópolis. O namorado resolveu surpreender a namorada e dar 150 anéis de noivado pra ela, só que de plástico. A ideia é a seguinte, ele dá esses 150 anéis pra ela, só que ele espalhou em diversos locais. E aí, essa namorada tem que achar todos os 50 anéis de noivado para então finalmente receber o anel oficial e receber aí o pedido de casamento. Nunca foi tão difícil ser pedido em casamento. casamento. Um pedido de casamento. Muito bom, mas a Gi estava me mostrando e eu conheço ela, a Grazi, ela é daqui de Florianópolis, conheço, é uma querida e ela tá postando tudo lá nas redes sociais, mostrando, e isso tem gerado muita visualização na internet? Bastante, viralizou essa ideia criativa do namorado e tá todo mundo interessado em querer saber o desfecho, porque a Grazi foi bem esperta, porque ela postou só ela encontrando alguns anéis e a gente quer saber logo quando que ela vai encontrar o anel. A gente vai ter que trazer a Grazi aqui pra trazer isso agora. Pelo amor de Deus, não conta essa história pela metade. Eu tô morrendo de curiosidade, Maria, pra saber quando que ela vai achar os 150 anéisinhos. 150. É difícil de achar, né? São pequenininhos. Pequenininhos, esses de plástico, né? Antigos, que às vezes ia grudado na goma de mascar. Nossa, eu adorava usar. balinha. Eu colocava, sabe aonde? No rabo do meu cachorro. Tadinho do cachorro da Gi. Tá aí, gente, mas muito legal essa história. Ela tá compartilhando tudo lá nas redes sociais e a gente espera, Grazi, de verdade, que você encontre esses 150 anéis de plástico pra então ser pedido em casamento. Olha, tomara que o seu namorado não tenha dificultado aí esse caminho pra você, hein? É verdade, Maria. Tô torcendo também pra Grazi encontrar logo esses anéis. Rapidinho, o Fernando falou que a gente ia mostrar o Fale Conosco, que fica aqui no cantinho. Ele abre em todas as páginas do SCC10, né, Gi? Isso, em todas as páginas ele abre aqui e você pode preencher já na mesma página. Nem precisa mudar de página e coloca as suas informações e já vai chegar direto pra gente, Maria. Tá certo. Tá feito o convite para vocês participarem, então, da nossa programação, mandando a sua sugestão, reclamação, opinião. A gente tá esperando vocês. Gi, até amanhã, então? Até amanhã, Maria. Até amanhã. Fernanda, com você. Logo mais, 6h30 da tarde, tem Tá Na Hora Santa Catarina com o Cleiton Ramos e a Gabi Ravasco. Vamos ver quais são as atrações de hoje? Fala, Fernando Machado, Maria Esther. Hoje no Tá Na Hora, a história de uma senhora que começou a andar de bicicleta, realizou o sonho dela aos 56 anos de idade. Opa, o pedal tá escapando aqui. Calma, calma. E aí? Cleiton, vai cair, Cleiton, cuidado. Eu tenho a manha. Você sabe andar, ô Gabi Ravasco? Eu sei, aprendi desde criança. Sério? É, e você? Eu cedi também. Vai lá então? Não, agora não. Daqui a pouco? Talvez. A gente espera. Não sei não, hein? Tá na hora Santa Catarina, a partir das 6h30 da tarde. Tá todo mundo aqui te esperando com muita informação. Esse foi o nosso SCC Meio-Dia desta quinta-feira. Agradecemos você de casa pela companhia. Região por região, você acompanhou o que é destaque no nosso estado, sempre ao vivo, no jornalismo em tempo real aqui do Grupo SCC. Maria Esther, equipe, muito obrigado pela parceria nesta quinta. E amanhã a gente está de volta, sexta-feira, para fechar a semana. Cuide-se e até lá. Até amanhã, Fernanda, e a gente segue com a Tarde é Nossa. Vamos lá.